Gera, será que é melhor a gente ir começando, enquanto você vai tentando trazer a Ana? Eu acho melhor. Então vamos Aí, começar. Beleza. Bem, boa noite a todos. Eu sou a Márcia Rejane, sou gerente de transplantes do Complexo Hospitalar de Niterói. Sejam bem-vindos aí. Obrigada aí ao Luiz Antônio, ao Marcos Devodé, à doutora Ana Luísa Salles e toda a equipe aí do CEPIM que está aí ajudando a gente, e a doutora Ana Dantas aí dentro dessa organização dessas lives, né? Hoje a gente vai falar um pouco, abordar o tema da questão da doação, né? Da doação de órgãos como tema principal dessa live. Falando de doação de órgãos, de vida, né? E aí a gente faz aí uma reflexão um pouquinho aí do mês de setembro, né? Como que o mês de setembro traz essa questão da vida das pessoas, né? Dentro de centenas de coisas que acontecem em setembro, né? O setembro, todo ano a gente comemora o Setembro Laranja. A Organização Mundial de Saúde preconiza a segurança do paciente. O setembro também ele é dourado, porque ele traz uma conscientização mundial, né, em relação ao câncer infanto-juvenil. O setembro é verde, porque é o mês dos doadores, né? O mês dos doadores de órgãos, o mês dos doadores de transplante de medula óssea. Mas ele também é o mês da prevenção, né? Ele é amarelo, o setembro, porque ele também tem a questão da prevenção, né? Fortalece aí o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o setembro ele também é vermelho, né? Porque ele retrata e fortalece aí a prevenção das doenças cardiovasculares. E o setembro, desde o dia 22/9, ele é primavera, com todas essas cores aí que a gente confraterniza, né? E se a gente parar para pensar, tudo isso reflete o quê? A vida das pessoas, né? Então, com esse celebrando a vida, né, e para falar de vida, hoje a gente vai abrir mais uma live do Complexo Hospitalar de Niterói com o psicólogo Luiz Antônio, né, que é doutorando, é psicólogo social e membro do grupo de iniciação científica da UERJ, é docente de graduação de psicologia da Universidade Estácio de Sá e Celso Lisboa, é professor, é membro da CIDOT do Hospital Estadual Alberto Torres, especialista em hipnose e regressão de memória pelo Instituto Brasileiro de Hipnose Clínica Aplicada pelo RJ, e é especialista em captação, doação de órgãos e transplantes. Logo após, a gente vai ter aí a doutora Ana Luísa Salles, né, que é cardiologista, que é coordenadora do programa de cardiologia e insuficiência cardíaca do Complexo Hospitalar de Niterói e do Instituto Nacional de Cardiologia. É médica clínica do Instituto de Cardiologia da UERJ, do Programa de Insuficiência Cardíaca, e é rotina do pós-operatório do Hospital Procardíaco. E vamos ter também, né, o relato aí de experiência do nosso querido Marcos Devolder, né, que ele hoje já faz parte da grande família aí do CHN, que é o nosso primeiro transplante cardíaco, né, Marcos? E ele vem falar um pouquinho dessa experiência dele, né? Como que ele era antes de receber um órgão, de receber um órgão como o coração e um rim, foram os dois ao mesmo tempo, e como que ele está agora, né? Mesmo com essa pandemia aí acontecendo, como que a vida dele mudou, e é um relato de experiência dele. Então, dando abertura aí, eu convido o psicólogo Luiz para começar essa live de hoje. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigada. Obrigado a você, né? Muito obrigado mesmo. Eu estou extremamente assim, privilegiado de estar participando de um grupo como o de vocês. É importante, né? Fazendo diferença nessa área da transplantação. E aí eu trabalho no Hospital Alberto Torres e trabalho fazendo essas ações, né, de reabilitação, como foi bem colocado aí por vocês, né, que traz o título desse encontro, de reabilitação dessas pessoas, né, que envolve a parte da cognição delas,
como que elas interpretam, né, tudo que elas vivem acerca frente a esse fato chamado a morte, né, e o processo do enlutamento, né, que é um processo, luto é um processo de luto, é um processo que se dá e ele varia de acordo com cada cultura, com cada grupo familiar, com cada pessoa, né? A minha história dentro da captação de órgãos, né, da doação, eu fui convidado para trabalhar dentro desse contexto e fiquei, não sabia o que era, né? E fiquei pensando depois de ter entrado para o grupo da CIDOT, que é onde eu atuo, né? Com o meu coordenador, que é o Dr. Sandro, né? Mondesano, já tem uma experiência assim bem grande, né? Já teve a oportunidade de ser coordenador daqui do PET, né? Do Programa Estadual de Transplante, e hoje atua comigo dentro dessa CIDOT, né? E que tem aí, claro, uma participação bem considerável, né? Ainda no Programa Estadual de Transplante. Então, foi uma equipe formada, eu tive essa oportunidade de estudar também pelo Einstein, né? Que foi um programa patrocinado, né, pela SNT, que é o Sistema Nacional de Transplante. E assim, eu queria começar falando da minha experiência, assim, né, dos projetos que eu venho desenvolvendo e a pergunta problema, né? O que eu efetivamente posso fazer para poder contribuir, né, para esse processo, né, para esse trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar de doação de órgãos, e olha que recentemente, hein? Né? Isso foi lá em 2013. Né? Então, quando eu vim trabalhar no hospital, eu trabalhava na área da assistência, quer dizer, continuo trabalhando na área da assistência, né? E trazendo sempre inovações tecnológicas, né, dentro dessa área. A hipnose foi uma delas, né, onde eu atuo também com pacientes dentro do CTI, de reabilitação cognitiva, né? Pacientes que às vezes têm um acidente encefálico, um AVC, um AVE, e que há a possibilidade de trabalhar essa parte cognitiva deles, acompanhando junto com os médicos, né, com os profissionais dessa área, reabilitação respiratória, enfim, tudo dentro da hipnose. Isso foi realmente uma proposta muito interessante para dentro do hospital, porque isso começou a ter uma visibilidade muito grande ali dentro, né? Nós acabamos descobrindo que essa proposta, esse instrumento que é a hipnose, ela não é uma corrente teórica, e sim um instrumento, né, que você pode usar nas mais variadas correntes teóricas. E aí fui convidado para trabalhar e aí comecei a aprender a lidar com essa parte da vida, né? Acho importante hoje. Eu tive a oportunidade de estar em Portugal 2 vezes, né? Justamente representando o Brasil, representando aqui o nosso estado, representando o São Gonçalo Hospital, enfim, nós os brasileiros que buscamos, essa oportunidade de estar com essas famílias, porque nós aprendemos muito, né? Hoje eu digo para vocês que eu tenho uma relação de muito respeito assim com a morte, né? Porque ela está aí em toda parte e porém assim, com a vida, né? A gente faz com que essas duas partes elas possam conversar, né? E oportunizar assim famílias que também se salvam quando escolhem pela doação de órgãos. É um livramento, né? Quem ama, cuida, preserva e liberta. Essas são as 3 frases que eu costumo usar sempre finalizando a minha conversa com esses familiares. E aí, diante dessa proposta toda, trabalhando com o hospital, conversando com esses profissionais, em especial com o Sandro, né, com o médico, e foi assim um encontro mágico, porque é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, né? E para pessoas trabalharem dentro dessa área é necessário que essa sensibilidade ela possa fazer todo o entorno, né? Todo o contorno, né?
dessa pessoa. Algumas pessoas chamam isso de expertise, mas por que sensibilidade? Porque muitas das vezes nós saímos desse lugar de psicólogo, nós saímos desse lugar de profissional, né, para estar no lugar dessa família, para estar no lugar dessas pessoas, né? E as experiências que eu desenvolvi aqui, como mediador entre a família que doa e a família que vai receber, né, esses benditos órgãos vivos e saudáveis, né, é um aprendizado muito grande. Então, todas as entrevistas aqui que nós nos preocupamos, né, e recebemos esses familiares, nós procuramos ficar sempre atentos a eles, né? Desde na hora do CTI, quando a gente está com um processo onde possivelmente isso vai acontecer, é ali naquele momento em que eu atuo, recebendo essas famílias, né, nessa plateia, né, vamos colocar plateia num bom sentido, né, porque são eles que me dizem se eles acreditam naquilo que eu estou falando ou não. Eu acredito que quando isso se dá, essa comunicação ela é efetiva, eles começam a bater palma. Que é no momento em que eles têm essa quebra do padrão, porque eles vêm para cá e não sabem o que vai acontecer, o que os esperam, né? Então, logo depois, sabendo já desse processo, né, a gente já começa esse trabalho de acolhimento. E aí, quando essa família, né, é identificada, quando esse potencial doador, quando esse doador ele é identificado, né, a gente precisa tomar muito cuidado, né, nessa investigação. E é a família que nos importa nesse momento. Eu sou um grande defensor desses familiares que são que são doadores de órgãos. E qualquer um de nós podemos estar presentes nessa situação, né? E por isso que eu tenho uma relação de respeito muito grande por essas pessoas. E fiquei pensando o que eu posso fazer para poder trazer para essas pessoas um pouco de liberdade. O que eu posso fazer enquanto profissional, mas e também enquanto pessoa humana, com que essas pessoas possam estar de volta à vida. Porque ela precisa continuar, é importante que ela continue. Nós, em muitas literaturas religiosas, né, e a que eu assumo nesse momento em que eu converso com essa família, é a da família que eu me torno. É da família que eu abraço. Embora eu tenha as minhas afeições por todas as outras, mas é a religião da família que fala mais alto nesse momento. E aí, o que a sua religião diria para você num momento como esse? Certo? Então, quando eu tenho essa conversa com eles, né, e deixo eles muito à vontade, e aí no momento em que a gente descreve isso, em que a gente esclarece esse processo dos 3 exames que foram realizados, os 2 clínicos e o outro de imagem, é um momento de extrema sensibilidade, né, de cuidado, né? Nos envolvemos, eu me envolvo o tempo, não tem como não se envolver. Ou se não tem como se envolver, né, essa é a minha forma de trabalhar e eu não consigo sair disso. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou deixar de trabalhar na captação de órgão da doação, mas eu não consigo sair disso. Né? Quando eu estive em Portugal, vendo outras culturas, né, aí teve um médico que perguntou, Luiz, por que lá na Espanha você tem tanta doação, você tem tanto transplante, né? Primeiro que na Espanha, né, na Europa, em Portugal, a cultura de lá é uma cultura, não estou dizendo que a de lá é melhor do que aqui, é a cultura deles, né? Para a gente ter uma ideia, eu tive a oportunidade de saber, né, através desses profissionais, que a doação e o transplante acontece quase que simultaneamente, né? Eles lá trabalham assim, o doador está numa maca e do outro lado tem um receptor que vai receber aquilo. É uma coisa que é inacreditável às vezes, né? Então tudo acontece dentro de um mesmo espaço. Aqui no nosso país ainda nós temos essa dificuldade, né? Às vezes nós não conseguimos fazer com que um coração chegue até uma família, um receptor, por alguns problemas logísticos que acontecem.
né? Isso não é uma crítica, mas sim são as culturas, são as realidades dos países que trabalham dentro desse contexto. E aí eu inventei o Jardim do Doador de Órgãos. O Jardim do Doador de Órgãos, ele é uma invenção, ele é uma invenção no bom sentido, né? Porque é um projeto que aconteceu no início do ano de 2014 e que é pautado pelo plantio de um jasmim branco. E esse jasmim representa a coragem da família quando ela escolhe pela doação de órgãos. E o órgão vivo a ser implantado nesse receptor é representado pelo plantio do jasmim, que ali vai florescer e que ali vai trazer para dentro de um espaço tão estigmatizado como o hospital, um espaço onde você possa sentar, onde você possa fazer uma quebra de padrão, onde você possa fazer uma reflexão, onde as famílias vêm para cá para poder confraternizarem com esses doadores, com seus parentes, onde a participação de todo o grupo hospitalar, né? Quando eu falo todo o grupo, não simultâneo, mas alguns profissionais da área da saúde que após o almoço sentam ali, conversam, falam dos seus problemas. O Jardim do Doador de Órgãos, ele abarca toda essa parte da população aqui. E eu acredito também, doutora, que a doação de órgãos, eu penso que ela primeiramente, ela tem uma importância muito grande na parte clínica, mas ela é um ato social, né? Ela é uma ação social, é um projeto social, é uma habilidade que nós podemos desenvolver à medida que nós entendemos, né? Que nós possamos entender como que é isso, né? O que é eu me desgarrar de alguém que eu amo, que eu nutri um grande amor e que eu escrevi tantos planos como um filho de 3 anos, de 7, 8, 10 anos, né? Então eu tenho tido assim experiências assim inúmeras, né, de pessoas às quais eu jamais pensei em receber. Eu acho que isso é uma obra do divino. Eu acredito nisso. Eu acredito porque se as famílias têm a religião delas, né, têm a crença delas, por que um profissional da psicologia não pode ter? Né? Por que não acreditar no invisível, né? Nessa coisa divina que é onde nós buscamos a nossa força interior a todo momento? E aí esse projeto lá em Portugal foi apresentado lá, já foram 2 vezes que eu fui para lá. Um era um pré-projeto, depois de fato, né, a consolidação dele. E agora nesse doutoramento eu estou fazendo justamente um estudo sobre os preditivos para a doação de órgãos. O que você pretende fazer com isso, Luiz? Melhorar, conscientizar a população de que a morte é uma parte da vida. A vida ela é muito maior, né? Existe uma frase de um filme muito interessante que eu estava falando numa palestra antes dessa daqui hoje, né? Na Semana da Psicologia, que foi uma frase do filme de Alice de Frente através do Espelho, né? É uma coisa lúdica, mas isso trouxe tanta coisa para mim, né? E o que acontece? Quando a Alice, no filme, ela quer, para vocês poderem entender, o que essas famílias passam aqui, né? Em que ela queria mudar o passado, né? Ela queria salvar uma pessoa, né? E ela queria voltar no tempo, e voltando no tempo, transformando toda a trajetória quando ela mudasse esse tempo. Mas imagine quantas coisas iam mudar, quantas coisas piores poderiam acontecer nessa nova perspectiva que ela buscava, mudando o passado. A gente sabe que o passado está lá, né? O passado é o passado, a gente não tem como modificar. E aí ela, numa conversa com o tempo, né, que era um ator, claro, que representava o tempo, nesse filme que eu acho lindo, assim, acho de uma ludicidade, nossa, muito demais, que o tempo fala assim, olha, né, que ela agradeceu o tempo. Há quem diga que o tempo nunca foi amigo de ninguém, mas eu sempre hei de lembrar de você. Então, essa frase me trouxe
para mais uma definição e importância, né? E disso vira até uma discussão, né? Que o tempo, ele é o senhor de todas as coisas, né? Porque o tempo que pode fazer com que a gente amadureça, né? Entenda a ideia de que nós temos que viver na ausência física de uma pessoa. E a doação de órgãos, por si só, ela já traz para nós um conforto muito grande, né? De colocar, de tirar a morte, né? Desse lugar tão obscuro e tão dolorido e tão feio, né? E que muitas pessoas não sabem como definir isso ainda, né? Isso até é uma definição que eu trouxe aqui, até de uma ideia, né? Ou então até de um modelo teórico que eu tenho para interpretar o mundo e as coisas. Luiz, E aí, como é que é hoje as famílias, né, que você aborda em relação à doação, né, elas veem essa questão da perda, né, que elas estão diante de uma perda de uma pessoa querida, né, que muitas das vezes é um filho, um irmão, um esposo, uma esposa, né, e que como que você consegue, enquanto psicólogo, levar para elas a questão que elas estão no momento de perda, né, mas que elas podem ir lá com outro, né, com a questão aí que você buscou, né, que cada um dentro da sua idade, né, que elas vão estar salvando vidas, reabilitando vidas, né, que aquele órgão ali bom, saudável, aquele coração ali batendo ainda forte, né, apesar de estar lá diante da morte cerebral, tem alguém no leito lá sofrendo, né, que precisa só daquele coração para poder renascer uma nova vida. Como é que é essa mistura aí de sentimento com diante dessa família? Mas que a gente está num momento aqui que a gente está muito com o receptor, né, e você está com o doador. Como é que é essa relação? É o que eu falei para você, né? Assim, né? Eu penso que primeiramente, a gente pode, tudo bem que a gente possa fazer, entender que isso vai salvar vidas, salva vidas. Mas, primeiramente, isso pode fazer com que eles entendam que eles podem salvar também a própria vida, né? A vida deles nesse momento com esse ato. Então, a doação de órgãos, ela é uma espécie de livramento, né? É uma espécie de um primeiro exercício, né? Desse auto-perdão, né? É um exercício primeiro que primeiramente livra a família de todo esse sofrimento, porque quando elas terminam de fazer o plantio aqui, elas saem daqui muito satisfeitas, né? Então quando eu falo, será que se resume a isso, né? O trabalho da doação de órgãos, né? A família doou e ninguém mais precisa falar sobre isso, porque doou e você doou e pronto, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa solidária, você é uma pessoa altruísta. Será que é só isso que a família tem que receber, né? Eu acredito que o doador, né, ele está nesse lugar por algum motivo, mas a gente também não está aqui julgando, né? Porque também se é a família capaz de fazer a doação, é também de merecimento, se for do merecimento de, né? Esse doador, esse receptor receber esse órgão vivo, né? Então, se a gente for colocar essa questão de merecimento, essa questão de quem está, né, nesses lugares, né, a gente tem que pensar melhor sobre isso. Então, para mim, eu entendo que isso seja, né, importante para a vida das pessoas, para a medicina, né, para a sociedade, para a moralização da sociedade, para a gente poder entender que o outro ele tem uma importância além do que a gente vê aqui, que é dessa importância física somente, né? Mas existe uma coisa muito além disso. A família, ela se salva a partir dessa ação, dessa atitude que eles fazem. Então, é isso a minha primeira conversa, assim, que eles perguntam para mim, porque eu entro nesse assunto quando eles perguntam, doutor, o que a gente faz agora? Olha, existem famílias que escolhem em suspender todo o procedimento, o suporte ventilatório, e a gente preparar, né, o seu marido, o seu filho, o corpo dele, para entregar para que vocês possam fazer as últimas homenagens.
Agora, existem famílias que escolhem pela doação de órgãos, e é o que eu acho que é importante para que vocês possam receber de si, encontrar em si esse alto poder pessoal que vai reabilitar vocês daqui para frente. Certo? Então, vamos dar a César o que é de César. E você, Ana, doutora Ana Luísa, hoje a gente, assim, do outro lado, a gente lida muito no nosso dia a dia, né, com a receptividade do órgão, né, preparando aquele receptor, aquela família, né, para um transplante, qualquer tipo de transplante que seja, né, um coração, um rim, um fígado, né, e a gente tem todo um caminho aí que a gente não sabe em quanto tempo que esse órgão vai chegar. Como que é hoje para a equipe multidisciplinar, né, que você está aí representando, toda a equipe multidisciplinar que é empenhada aí com essa questão da doação de cuidar de um receptor, né, também trabalhar a questão da doação de órgão, porque todos os hospitais, né, precisam estar trabalhando isso. Como é que você vê essa questão aí com os nossos receptores? Boa noite a todos. Luiz, muito obrigada aí pelo seu depoimento e seu início. Falar da família que está doando, de fato, é uma coisa bastante emocionante. Hoje é um dia para a gente festejar essas famílias e agradecer. Eu, como representante aqui da equipe Multi, como uma apaixonada pelos programas de transplante, eu sou cardiologista, minha área é transplante cardíaco, mas o transplante em si, sem dúvida nenhuma, de qualquer órgão que seja ou tecido, é um ato infinitamente nobre, tanto para quem doa quanto para quem recebe. Eu acho que a gente, no transplante, em geral, vive sempre esse binômio. Você tem, de um lado, uma família que recebe uma notícia de uma morte cerebral, né? A gente sabe que a morte cerebral é um processo irreversível, um processo para o qual médico algum, com tecnologia alguma, é capaz de reverter, e que, a despeito de você ter um funcionamento normal dos órgãos sistêmicos, você não tem mais funcionalidade para aquele corpo, porque a atividade cerebral ela foi interrompida. Então, a partir desse momento, e essa compreensão de como assim o coração está batendo, mas morreu, né, essa abordagem. Então, eu acho que você, Luiz, representando aí as CIDOTs, representando as equipes que fazem a abordagem da família doadora, vocês merecem muitas homenagens hoje também, né? A gente fica do outro lado, e eu, como tenho o viés, né, de participar das equipes de transplante, normalmente eu não tenho a possibilidade de me aproximar da família doadora por questões éticas, né? Mas o meu espírito em relação a elas, meu desejo é de muitas homenagens, de muito agradecimento, de muitas honrarias. É extremamente difícil você, num momento de muita dor, porque as mortes encefálicas, em geral, envolvem processos que são muito agudos, né? As famílias que doam, em geral, perderam aquele familiar de maneira muito agressiva, né? São acidentes, são assassinatos, enfim, são mortes muito grosseiras em geral, não é uma pessoa que estava doente há muito tempo e evoluiu com aquele processo ali, em geral são casos muito agudos, né? O que torna a percepção da família e a realização daquele momento da morte muito mais difícil, eu acho, né? Então, entendo que isso seja muito nobre. Todas as vezes que eu fiz cursos sobre participação de notícias, de más notícias, de como comunicar a morte cerebral à família, né? Cursos do próprio programa do PET, que eu participei de algumas etapas, a gente vê uns depoimentos das famílias que doam e que são absolutamente tocantes, né? Das mães querendo a continuidade da vida dos filhos, das mães querendo dos pais ou da esposa, do marido, querendo que a felicidade que aquele ente querido trouxe se perpetue fazendo bem, né, depois que a pessoa morreu. São inúmeros os relatos, acho que você, Luiz, deve ter muitos depoimentos tocantes, né, em relação à família que doa. Definitivamente eu só tenho a agradecer e aproveitar esse momento, essa live, que tem bastante gente ouvindo a gente, para que, se você deseja doar os seus órgãos, que você comunique ao seu familiar próximo, né? A gente hoje, infelizmente, não tem como em vida deixar escrito em lugar nenhum que a gente gostaria de doar. Então, a nossa família, os nossos familiares de primeiro grau, marido, pai, mãe, filho, que são as pessoas que vão definir na hora ali do hospital, quando recebe o diagnóstico da morte cerebral, pela doação ou não do órgão, né? Então, se você deseja doar os seus órgãos,
que você comunique aos seus familiares próximos em vida, né? Voltando, então, ao meu binômio aqui, muito pelo que a Marcinha me perguntou, como é lidar com o receptor, né? Então, a gente tem esse lado de quem está recebendo a notícia da morte cerebral e que vai doar, e aí é um processo extenso de cuidado com esse doador de órgão, que não é simplesmente vou doar os órgãos, né? A gente tem todo um protocolo de cuidado e de tratamento. Se precisar transfundir sangue, a gente transfunde, a gente faz hormônio, a gente faz amina, a gente faz antibiótico, enfim. A gente cuida de fato daquele doador de órgão com muito afinco, muito carinho, porque um doador pode salvar muitas vidas, né? Em geral, um doador doa córnea, coração, pode doar pulmão, pâncreas, pele, osso, fígado, enfim, rins, né? Uma infinidade de possibilidades de salvamentos e de benefícios para outras tantas pessoas. Então, esse é um lado. O nosso lado, que é o lado de quem cuida de quem vai receber, né? É um lado, por um lado, muito sofrido, né? A gente trabalha, independente da clínica, né, da especialidade, com doentes crônicos que carregam consigo aí muitos anos de luta por uma doença de difícil manejo, né, seja ela insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, ou uma pessoa que não enxerga direito, ou uma medula que um câncer de medula, né, alguma patologia hematológica que precisa de transplante de medula, enfim, qualquer que seja o transplante, aquela pessoa, aquele paciente, ele está passando por um momento muito difícil, normalmente crônico, né, de muitos anos, aí, muitos meses doente, de muito sofrimento não só da pessoa como da família. Então, você encontra um indivíduo extremamente fragilizado, com uma família muito sofrida, uma carga muito grande de esperança e expectativa em relação ao procedimento do transplante, muitos medos também, né? Porque toda a equipe de transplante tem o dever de expor ao paciente todos os riscos que ele corre, não só com a cirurgia do momento do transplante em si, mas com a posterior imunossupressão, né? Que são os remédios para não ter rejeição. Então, é sempre um binômio muito difícil, de muita esperança de querer muito aquele procedimento, porque aquele procedimento vai aumentar a expectativa de vida dele em muitos anos, se comparado ao que a gente espera de sobrevida pela doença crônica, mas, ao mesmo tempo, de muitos medos da cirurgia, medo de morrer do procedimento, medo da infecção, da rejeição, medo do desconhecido, né? Então, a gente vive isso num primeiro momento e faz, de fato, uma escolha que não é uma escolha pessoal, né? O paciente, ele é avaliado não só pelo médico, mas por uma equipe multidisciplinar, e isso no transplante é muito forte. Não existe... A figura do médico é como se fosse a figura de um maestro, mas, sem dúvida nenhuma, o maestro não vai existir se não tiver a orquestra, né? A gente precisa da avaliação da enfermagem, a gente precisa da avaliação do assistente social, do psicólogo, do fisioterapeuta, da nutricionista, e isso tem que ser um acordo comum de toda a equipe, né? Se o paciente tem todas as indicações médicas, por exemplo, para transplantar, mas ele tem um grau de desnutrição muito importante, a gente não pode colocar a vida daquela pessoa em risco ou sacrificar um órgão doado para um receptor que não está pronto para receber ainda. Da mesma maneira, um paciente que não tem condições emocionais de receber um órgão ou condições sociais de manter saúde pós-imunossupressão depois do transplante, aí o psicólogo pode contraindicar, e assim como qualquer membro da equipe multi, né? Então, é um processo que não é tão rápido, a gente às vezes precisa apressar quando a doença está correndo, escorrendo, a vida está escorrendo pelas nossas mãos, então, às vezes a gente tem que ser mais rápido do que o protocolo gostaria, e essas avaliações que muitas vezes são subjetivas, né, em especial da psicologia, por exemplo, que precisa entrar muito na vida, na alma daquela pessoa, não só da pessoa, mas da família, do funcionamento daquela família, da rede de cuidado. Então, é tudo muito delicado, e a gente faz com muito carinho e muito amor, porque o transplante é uma terapia modificadora de fato de vida, né? Você tem uma doença muito grave, com um doente muito espoliado, com um sofrimento crônico muito grande, passa por um evento cirúrgico muito impactante, né? É uma cirurgia com uma mortalidade e morbidades que não são desprezíveis, então a gente tem que contar com isso, e o doente ressurge, né? Ressurge de fato das cinzas, assim, você vê a pessoa renascendo. Ganhar um novo órgão significa mudar de vida definitivamente. A pessoa que tinha, por exemplo, mais na minha experiência, insuficiência cardíaca, que não conseguia trabalhar, não consegue tomar banho sozinho, muitas vezes não consegue comer sozinho, não tem a possibilidade de namorar, enfim, vai se tolhindo de todas as possibilidades sociais, vai se enclausurando cada vez mais naquela vida restrita pela doença do coração.
E aí, num segundo momento, num pós-operatório, passam-se ali uns dias, ele se recupera e ressurge sendo capaz de correr, participar de maratonas, readaptar o seu trabalho, voltar a ter vida sexual ativa, conviver com seus amigos, sair de casa e socializar, encontrar com pessoas queridas, enfim, devolver a pessoa de fato a uma vida e não sobrevida, né? A pessoa começa a viver novamente. E aí com outras perspectivas, é cheio de esperança. Então, é uma das coisas mais lindas de se ver, apaixonante, absolutamente, trabalhar com transplante. É muito envolvente, assim, é absolutamente emocionante e recompensador. Todo o sofrimento, toda a angústia do pré-transplante, sem sombra de dúvidas, se renova toda vez as energias da equipe inteira. Quando você tem um caso tipo do Marcos, que ele vai contar para a gente aí à frente, é um grande presente para mim conviver com ele, encontrar com ele. Ele renova as minhas esperanças, renova as minhas expectativas, não só ele, como todos os outros casos que a gente tem de reabilitação para a vida quando a gente transplanta. Então, eu queria deixar aqui a minha gratidão enorme a todas as famílias que doam, sensibilizar todas as pessoas que estão nos ouvindo a pensar sobre a doação de órgãos de uma maneira muito carinhosa, né? A gente tem uma infinidade de pessoas, muitas mil pessoas precisando de algum tipo de órgão, e a gente, infelizmente, tem uma demanda de oferta de órgãos que ainda é muito aquém do que a gente precisaria, né? E, sem dúvida nenhuma, esse ato muito nobre de doar os órgãos, ele tem que ser pensado antes aqui em vida, né? Então, sensibilizar as pessoas que estão nos ouvindo para que sejam doadores de órgãos também, se programem para salvar vidas, né? Que deixem a sua família ciente disso, porque, sem dúvida nenhuma, o processo é um processo muito sério, ele é um processo transparente. Qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre a regularidade disso pode entrar no Sistema Nacional de Transplantes, ter acesso à lista, os pacientes todos têm acesso à lista, isso é atualizado diariamente, enfim. Então, é um processo sério que acontece de maneira fluida em todos os estados do país. A demanda pela doação é enorme e eu só tenho a agradecer àqueles que já doaram e pedir aos que estão vivos e nos ouvindo, né, que sensibilizem suas famílias também para a doação, tá? E aí, acho que, não sei se a gente quer falar mais alguma coisa, mas eu deixaria o Marquinho falar agora. Não, vamos deixar. Deixa eu só ver que o Luiz está com um horário, Luiz, está quase no finalzinho. Se você quer fechar aí, mas assim, eu gostaria que você falasse, fechando que você parece que vai sair com a aula, né? Você está com compromisso. Fala, porque hoje a gente vê muita questão tanto do lado do receptor, de quem recebe, né, como das famílias, às vezes, que doam, né, e o tempo todo a gente está em contato com os dois, né, essa questão da gratidão de quem recebeu, né, e da idade, e da curiosidade, e de saber quem recebeu, se está vivo, né? Se eu posso falar, né? Em quanto tempo, se pode se conhecer, viram irmãos, né? Depois, a gente sabe que a legislação aí, depois de 2 anos, né? Os doadores e os receptores, se quiserem, podem se conhecer, né? Como é que é essa relação lá com você, com os doadores todos aí, para finalizar, antes da gente passar aí a fala para o Marcos, mais os dois. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu sou totalmente a favor disso, desde que haja orientação, né? Que se pense, assim como essa pessoa que falou, que assinou lá essa lei, né? Porque para a gente, quando assina uma lei, a gente tem que saber como é que é, né, isso, né? E aí, eu não acredito que uma meia dúzia de famílias ou 10 famílias possa responder por um país inteiro, por um mundo inteiro, né? Já se faz isso nos Estados Unidos, né? De pessoas que doam os órgãos, conhece a pessoa que recebeu e vice-versa. É o mínimo. Eu recebo ligação e contato de várias pessoas que doaram os órgãos. A primeira coisa que eles perguntam para mim, a gente pode saber para quem gostaria de saber, mas não é para chegar lá e pedir, fazer assédio, nada disso, né? Isso é coisa do próprio sistema, me desculpa, mas o próprio sistema mesmo da transplantação, né, do sistema grande, que é muito grande, né, da doação de órgãos, ele criou aí um estigma tão grande, né, uma resposta tão negativa frente a isso, porque as pessoas não estão tendo a oportunidade de elas serem orientadas, de elas poderem fazer, porque na hora você pode pegar a pessoa que está doando,
né? E na hora da entrevista perguntar: você gostaria de conhecer a pessoa? Se houvesse possibilidade, você gostaria de saber para quem que foi esse órgão? Né? Eu acho que é o mínimo que a família doadora pode receber também de presente. E também para a família que está lá recebendo. Eu tenho transplantados que foram meus pacientes, tem gente que fala de fora daqui do Rio de Janeiro, de outros estados, perguntando qual seria a possibilidade dele poder conhecer uma outra mãe, né? Porque ele não tinha essa mãe, né? E aí no Dia das Mães parece que ele ganhou esses órgãos, ele foi o dia da cirurgia dele. Eu gostaria de apenas só de agradecer, de dar um abraço nessa pessoa, né? Que proporcionou essa felicidade para a minha vida, né? Então a gente precisa acreditar nas pessoas e, ok, tem uma lei, mas a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Eu acho que as pessoas, eu acho que a doação de órgãos, o trabalho da educação, ele é muito limitado, né? Principalmente aqui dentro da nossa cultura, porque isso deveria estar mais estruturado. Cria-se um projeto, né? Uma equipe. Eu tenho um projeto que eu posso trazer, que vai estar nesse doutoramento, que vai estar lá. Quem quiser, tudo bem. Eu acho que é importante, inclusive para nós, para vocês profissionais, médicos, né? Isso é importante. A gente vê isso muito forte. A gente vê isso muito forte dos dois lados, né? Para quem doa e para quem recebe. E quando isso acontece, eles contam os dias, né? Eu acho que isso está mesmo dentro aí da gente, enquanto equipe que trabalha muito com a questão do transplante, né? De estar mudando essa cultura, né? Tentando aí interagir com os criadores das leis. Acho que muita coisa em relação ao programa de transplante, né, no Brasil já mudou muita coisa. Eu acho que isso é uma coisa muito boa para a gente estudar e que isso faz parte mesmo, né? Olha quanto Luiz, cita seu... Então, agora vamos passar aí um pouquinho para o nosso querido Marcos Devolder, né? Como eu falei lá no início, Ana, ele já faz parte da família CHN. Ele disse que a foto dele está em todos os sites, em todas as lives, tudo que fala do órgão tem ele lá. Muito obrigada, Marcos, pelo seu carinho aí com a gente. A gente realmente tem muito carinho por você e por todos os pacientes que passaram por aqui, né, que transplantaram com a gente. Esse vínculo com o paciente que recebe um transplante com a instituição onde ele fez o transplante, isso é muito forte, né? Pelo menos aqui é muito forte com a gente se torna grandes amigos, né? A equipe multi com os pacientes transplantados se torna uma grande família. Então, vou abrir aí agora para você contar aí um pouquinho dessa sua experiência aí que você viveu no passado, né? E que você está vivendo agora com esse coração novo e com esse rim aí que você recebeu de um doador. Boa noite, Márcia. Boa noite, Luiz, doutora Ana. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Enfim, em primeiro lugar, só repetir as palavras da doutora Ana. Eu aqui, né, simbolicamente representando, né, as pessoas que recebem os órgãos, meu sentimento de gratidão, né, porque a única informação que eu tenho do meu doador é que ele era um jovem, né, e eu tenho certeza de que um jovem não conversa com a família: olha, gente, se eu morrer, vocês podem doar meus órgãos. Não é uma conversa comum, não é um assunto comum que você vai chegar no almoço de domingo e falar, né? Isso está fora do plano, né? E eu pude ser alvo da compaixão da família que nesse momento de dor extrema pôde pensar e colocar, né, esses órgãos à disposição para que a vida continuasse. Uma vida se transformando em vida, né, não deixando de ser vida. E, enfim, é uma gratidão imensa que eu tenho, e não só a família, mas a família do doador, mas como a todos que se colocam à disposição para isso e têm essa consciência do quanto isso pode mudar. E aí eu tô aqui para poder falar o quanto isso pode mudar, né? Porque, né, eu tenho um histórico aí dos últimos 4 anos, né, de que identifiquei a insuficiência cardíaca. Bem da verdade, eu já sentia
os, os sintomas da insuficiência cardíaca, mas como eu estava com bastante sobrepeso, eu simplesmente achava que era porque eu estava acima do peso e não ligava que eu já estava cansado, não ligava que eu já não conseguia subir escada direito, não ligava que as coisas já não estavam funcionando da maneira correta. E depois de algumas situações que eu fui entender o que estava acontecendo. Tentei um monte de coisa, tentei fazer tudo quanto é tipo de tratamento antes de uma situação invasiva dessa como um transplante. E eu lembro que no dia que ficou determinado que, olha, Marcos, não tem jeito, você vai ter que transplantar. É um choque. É um choque, você fica pensando nas coisas complicadas, né, de um transplante, né, até porque, embora a equipe médica ela vai e fala tudo, né, bastante coisa para você não ficar, né, sem ter ciência do que está acontecendo, mas a gente já sabe de antemão o que vai acontecer mais ou menos, né? A gente não sabe tantos detalhes, mas a gente já sabe de antemão. E assim, eu confesso que quando assim, a poeira baixou e eu entendi aquilo como uma perspectiva de cura, porque, lógico, eu sei que eu ainda tenho, a minha situação é especial, né? Eu tenho um órgão diferente no corpo, né? Eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou viver até os 90 anos, mas, né, o sentimento que eu tenho em mim é de cura, né? O sentimento que eu tenho em mim de hoje, do que eu sinto em relação ao que eu sentia, é de que eu não tenho mais problema nenhum, né? Então, assim, é uma situação um pouco... você fica ansioso, fica ali. E eu, enfim, como eu sou uma pessoa religiosa, e eu confesso que eu fiquei com um conflito, assim, inicial, porque alguém tem que morrer para eu viver. Alguém ia ter que morrer para eu viver. E eu tive que parar e olhar para o alto e falar assim, Deus, como é que eu te peço isso? Como é que eu peço para alguém morrer para que eu continue vivo? É um troço meio complicado, né? E, enfim, mas com o tempo a gente vai se confortando, vai entendendo que a vida e o fim da vida é um processo natural e que, na verdade, o que se faz são ligações, são links, são conexões, né? Você consegue se conectar, né, a alguém que teve aquele período ali encerrado, sabe-se lá por qual motivo, né? Mas aquele período se encerrou e que, de uma certa maneira, você acaba fazendo com que aquele período não se encerre. Então, inicialmente, eu tive esse conflito de colocar. Do momento que eu fui listado para frente, eu já estava já com uma situação bem grave, bem complicada. Imagina, um mês exato antes da cirurgia, eu tive uma convulsão, uma parada cardíaca. Só voltei 2 dias depois e com todos os riscos de eu não poderia ter voltado. Enfim, meu coração já estava já bem cansado, meus rins foram à falência, foram deixando de funcionar. Inclusive, até foi por causa dos rins, eu fui me consultar com a doutora Ana, né, no dia 2 de dezembro, para mostrar um exame de sangue. Aí ela chegou e falou, aí ela já chegou, já sabia que a situação já estava complicada, e falou assim, Marcos, você fica hoje e só sai daqui transplantado, né? Eu engoli seco, tenho certeza que ela engoliu seco também, mas deu tudo certo, né? Mas então, assim, para a gente do dia que o doutor Mário Amar, que foi o cirurgião né, que coordenou a minha cirurgia, chegou lá e entrou e falou, Marcos, temos um doador, vai ser hoje, vai ser agora. Você fica numa explosão, num êxtase, né? Porque, sinceramente, todas aquelas indicações de, olha, tem isso, tem esse risco, tem não sei o quê, você esquece tudo. Você esquece tudo. A sua alegria de poder, de saber que chegou aquele momento que você está esperando, que o tempo está passando, né? É uma alegria muito grande. E tem a cirurgia, que você não vê nada, obviamente, né?
mas depois tem a pós-cirurgia, quando você se encontra e se enxerga ali. Foram momentos também muito complicados para mim, né? Assim, do meu esforço pessoal, né? Enfim, de eu estar ali te segurando, mas eu tive, né? Não só o suporte imenso da minha família, mas um hospital inteiro torcendo por mim. Assim, a quantidade de gente que vinha falar comigo em toda troca de plantão, o CTI, a cardio do CHN, ela vinha toda falar comigo quando eu trocava de plantão, todos os dias vinham falar comigo, vinha gente de tudo quanto é canto para falar comigo, e eu confesso que até estava numa situação tão complicada, né, com incômodo, com dor nas costas, que eu estava parado, aquelas coisas todas, e que às vezes eu não conseguia nem retribuir um sorriso. Né? Por isso que hoje eu estou aguardando a autorização desta doutora que tá junto com a gente, para eu poder, assim que for possível, correr e abraçar todo mundo. Nem que eu vá vestido de astronauta. Né? Eu vou vestido de astronauta e vou abraçar todo mundo. Mas, assim, a doença me tirou tudo. Me tirou tudo. A doença me tirou a minha... Né, as coisas que eu podia fazer em termos de trabalho, as coisas que eu podia fazer enquanto ser humano, né? E levou trabalho, levou casamento, levou as minhas paixões, as minhas coisas, levou tudo. E hoje as coisas estão voltando, né? Hoje as coisas estão de volta. Acho que não voltaram mais ainda por causa da pandemia, que eu tenho que ficar um pouco mais protegido, um pouco mais resguardado, mas aos pouquinhos as coisas vão caminhando. Então, assim, de fato, o poder de transformação que um órgão doado dá para a vida de quem está precisando é uma coisa, é realmente uma nova vida. Né? E hoje, né, a gente fica feliz porque agora a gente tem 2 datas de aniversário, né? Então, são 2 festas por ano que a gente passa, né? É uma coisa bem legal. Se o transplantado tiver a coincidência de fazer um transplante no dia do aniversário dele, aí realmente fica difícil. Mas a gente, geralmente, a chance disso não acontecer é bem maior. Então, você ganha 2 datas de nascimento. E Olha, é uma Marcos, coisa... vou te dizer, vou te falar que a gente teve uma Desculpa. experiência dessa aqui com um paciente de transplante de fígado. Ele recebeu o órgão no dia do aniversário dele. Ele ainda vai vir contar essa história para a gente um dia. Então tá vendo? Esse é felizardo mesmo. Esse ganhou o presente. Ganhou o presente. Mas e eu falo para alguns amigos que eu tô me sentindo, primeiro que eu tô realmente igual a um bebê recém-nascido, né? Eu comemoro meses, né? Eu há 2 dias atrás fiz 8 meses de transplantado e estou todo feliz lembrando que estou fazendo 8 meses de transplantado. Mas para além desse simbolismo, né, de você comemorar mês a mês no primeiro ano, eu estou me sentindo uma criança, porque tem uma música do Paulinho Mosca que fala tudo novo de novo. E eu estou vivendo exatamente isso. Você olha para o céu, você olha para a rua, você olha para as pessoas, você vê coisas que você está cansado de ver, mas aquilo ganha um ar de novidade, né? Enfim, eu tive há uns 2 meses uma necessidade de ter que ir no Rio resolver um problema bancário que só eu podia resolver, não tinha procuração, não tinha nada, e eu fui e peguei a ponte. Gente, é a coisa mais linda, é como se eu fosse, sei lá, um cara que mora lá no Tocantins e nunca viu o mar e cai assim de paraquedas na ponte e olha aquilo ali. E eu tô assim, eu tô até meio bobão, porque eu tô olhando tudo assim, é tudo lindo, é tudo novo, apesar de eu saber o que é, enfim, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, para encerrar, minha gratidão, porque muda, né? E eu tive 2 mudanças, né? Porque eu tive a falência do meu coração e o meu coração acabou gerando a falência do meu rim, né? E também uma coisa, né? Para mim, eu tenho explicações, mas enfim,
o meu rim transplantado foi dado como perdido, né? Num dado momento. E 2 dias depois ele voltou, né? E tá tudo bem agora, né? Tá tudo em ordem. Então, né, o que poderia ser uma vida, de repente eu ainda tendo que fazer hemodiálise, coisa e tal, não, eu tô com uma vida plena, né? Eu tô com uma vida abundante. E só não tô mais por causa da pandemia, porque assim que a pandemia aliviar aí, a gente corre para poder fazer tudo que pode fazer. Tá bom? Meu obrigado a todos aí. A gente que agradece, Marcos. Fala aí, Luiz. Eu ter ouvido você. Eu queria falar só uma coisinha antes de eu sair, que eu vou ter realmente que sair. Assim, de agradecer por essa experiência, agradecer a todas vocês, a senhora, a doutora, e deixar sempre disponível para que vocês quiserem, né? Eu acho que eu quero continuar, não tenho certeza, eu quero continuar contribuindo, né, com todo esse processo da vida de vocês, né, porque é a minha vida também. E Marcos, é aquela coisa, né, olhando para você assim, né, é aquilo, né, que o tempo fala, né? Há quem diga que o tempo nunca foi amigo de ninguém, mas eu sempre hei de lembrar de você. E ele lembrou na hora certa, aconteceu na hora exata, né? E isso que a família precisa saber, né? Que doa para você, né? Olha, até eu fico assim, ai, nossa, que coisa boa ouvir isso de uma pessoa, né? Isso é uma sensação muito particular, que é a resposta, né, dessa sua sinceridade. Parabéns, né? Eu acredito que o universo continua olhando por você, que não desampara nenhum de nós, né, Ana? A gente precisa disso também para que a gente continue nesse processo. Não há dinheiro, viu, Marcos, que pague esse trabalho, e não há dinheiro Não mesmo. nenhuma que faça com que você esteja onde você está agora. Porque não foi nós que colocamos você, nós fomos indicados por alguém, por alguma força, para a gente, olha, calma que o tempo está aí, calma que o tempo vai te dar isso para você, né? Então, olha, parabéns, saúde para você, o que você precisar, você pode conversar com a gente, né, se você achar, é claro. Ana, você é uma pessoa bastante sensível, deu para ver que você tem um brilho realmente muito diferenciado, né? Tem uma sensibilidade também machucada, né? Mas isso é uma coisa tão... A gente está aí nisso, né? Dando a cara a tapa o tempo inteiro, né? E se não for assim, Ana, não vai sair, não é verdade? A gente briga, mas tem uma hora que a gente fica assim, ó, igual uma florzinha, assim, para você. É muita emoção. Gente, olha, muita saúde para você, meu anjo, tá? Que está aqui na minha frente, de óculos, esqueci o seu nome, perdão, eu sou péssimo para mim. Márcia, Luiz, Márcia. Márcia, olha, muito obrigado. Você é uma doçura de pessoa, né? Todas as pessoas do CHN, vocês têm projetos ótimos. Eu sei que assim como eu tenho um Jardim Vivo aqui, vocês têm uma árvore aí linda, eu quero conhecer essa árvore melhor, né? Esteja à vontade, só agendar, é a árvore da vida. Dar um abraço nessa árvore, né? E dizer que vocês estão alinhados com a gente, vocês estão alinhados conosco, com o meu pensamento, com aquilo que eu penso, do que é a essência do ser humano. E vocês são tão gente quanto essas pessoas, aquelas que se foram e aquelas que tiveram a oportunidade, né, de continuar aqui entre a gente, né, com o coração novinho. Tem que tomar comida tudo cozidinho ainda, comida cozida, né? Mas é isso. E outra coisa, Marcos, só para poder lembrar você não estava esperando uma pessoa morrer. Você estava esperando um coração. Entendeu? Porque é uma consequência. Você não tem culpa disso. O seu desejo de continuar a ficar vivo, né? E aí, olha o que você recebeu de presente. Você mereceu isso. Entende? Olhamos aquilo que nós plantamos. E você, felizmente, recebeu um presentaço, né? Tá? Olha, um beijo para Beijo, Luiz. Muito obrigada. Beijo, muito obrigada. Boa aula lá. Tchau. Obrigado. Bem, então, gente, estamos chegando aí no final da nossa live. Queria agradecer aí todos os palestrantes, falar aí que o Complexo Hospitalar de Niterói faz aí transplante renal, né? Começou com o seu programa de transplante desde 1998.
com o nosso nefrologista aí, que o Dr. Alan Castro, né, que alavancou essa questão do programa. E muito obrigada, Dr. Alan, que é um parceiro nosso. E depois, em 2007, a gente entrou aí com um transplante de medula óssea. Em 2019, a gente fazendo transplante cardíaco e transplante hepático, né? Então, a gente tem uma larga experiência aí dentro de transplante. E muito obrigado aí a todos os doadores, todos os receptores, né? Todos os pacientes, familiares e médicos que procuram a gente para realizar um procedimento desse de tão alta complexidade, né? E muito obrigada às famílias, né? As famílias dos doadores que, com amor, né? Se dedicam aí à questão da doação, à questão de salvar uma vida, apesar de ter perdido um ente querido aí. E para finalizar, eu peguei aqui eu estava procurando lá, falei, poxa, a gente vai falar tanto de vida, né? Vamos ver um pensador, né? Esses nossos pensadores aí, o que eles falam de vida. Eu peguei um pensamento aí da Cora Coralina, que ela fala o seguinte: não te deixes destruir, né? Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida. Sempre, sempre. Remove pedras e plantas roseiras e faz doces. Recomece. Faz de toda a tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Isso aí, eu acho que fecha aí tudo que a gente discutiu, essa questão da doação. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Marcos, fique à vontade. Nada, só agradecer a participação do Marcos, do Luiz, a oportunidade de estar aqui hoje, Marcinha, com você, lembrando da doação, lembrando do quão nobre é esse ato. Agradecer muito a todas as famílias que, de alguma maneira, participam disso e fazem o transplante possível. E, Marquinho, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigada aí, Marcos. Eu vou passar aqui rapidinho, vai passar rapidinho, menos de um minuto aí, só um pouquinho da nossa história, quer dizer, não é da nossa história, né, da história de vários receptores que passaram por aqui. Só um minuto. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Gente, muito obrigada, então, por essa noite. Tá aí, olha, o Marcos ganhando o dia do transplante dele. Esses são os nossos pequenos que passam por aqui, suas famílias. Esse aí é o Luiz com o jardim de doadores lá do Alberto Torres. E vamos conversar com as nossas famílias. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Marcinha. Boa noite a todo mundo. Obrigada. Obrigada, Marcos. Obrigado. Tchau, tchau.